Esse vídeo aqui eu apresento um sistema impedidor de língua para substituir a grade palatina ou grade lingual, que é usado na mandíbula, na arcada inferior. Então, grade palatina é porque tem contato direto aqui no palato, e grade lingual é porque está posicionada na mandíbula. Então, existe uma controvérsia entre grade palatina e grade lingual. Então, grade lingual é considerado quando usa-se na mandíbula e grade palatina quando se utiliza na maxila. Então, suponhamos que a gente tem um paciente que tem um hábito de sucção delérica, né? Ou do polegar. Então, ele vai entrar com um dedo aqui e isso daqui vai impedir ele ter o prazer de ficar fazendo o massageamento do palato e o prazer em ficar fazendo, então, aí chupando o dedo, né? Então, usa-se em palatos, usa-se grade palatina para esse tipo de problema, com o dedo. Quando o paciente tem uma deglutição atípica, o problema dele está mais envolvido na questão da fala, da deglutição, ele engole e a língua entra, abrindo a mordida anterior, então é indicado utilizar na mandíbula, porque quando o paciente tem deglutição atípica, muitas vezes o paciente ele vai fazer a deglutição atípica, essa barreira da língua, da ponta da língua que tem essa barreira, ele direciona a língua nos incisivos inferiores e acaba fazendo isso, passando por cima. Então, quando ele tem a deglutição atípica, o problema dele é na língua, ele vai fazer isso, ele vai ter bloqueio e vai direcionar a ponta da língua para a papila incisiva. Então, é interessante sempre saber fazer o diagnóstico se o paciente está com a mordida aberta anterior por questão de um hábito de sucção do polegar ou porque tem deglutição atípica. Então, deglutição atípica, melhor seria utilizar uma grade lingual e sucção de dedo, grade palatina. Só que essas grades, elas acabam travando o crescimento natural das arcadas, ou da maxila, ou da mandíbula. E aqui nós temos uma opção que é utilizar esse dispositivo aqui, que é uma grade expander, tem um parafusinho, que pode ser ativado no intuito, tá, de compensar o crescimento natural, no sentido transversal, 1/4 de volta a cada 20 dias, 15 dias, ou se você precisa de uma expansão dentalveolar nessa arcada, você pode ter os dois efeitos ao mesmo tempo. Uma expansão dentalveolar ativando 1/4 de volta a cada semana, que é bem interessante, né? Normalmente, a grande maioria dessas arcadas aí pode necessitar de expansãozinha dentalveolar, então você tem 2 em 1. E se eu quiser ainda, eu posso adicionar neste aparelho um arco vestibular soldado aqui, eu venho com ele reto, um fio 0,9, faço uma alcinha pequena. E esse arco vestibular fixo, se for um paciente que tem uma protrusão, né, um overjet grande dos incisivos e é favorável a gente desinclinar esses incisivos, eu posso associar este aparelho a esse arco vestibular, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior, dependendo da forma da indicação. No livro Ramos Orthosystem, que é da minha autoria, eu apresento esses aparelhos que eu idealizei lá, tá? E tem muitas ideias bacanas voltadas a essa parte aí da ortopreventiva. Você que é odontopediatra, ortopedista funcional dos maxilares, você pode estar comprando esse livro que você vai ver muitas alternativas lá, muitos dispositivos alternativos interessantes. Muitas vezes tem pacientes que não colaboram com o uso de forma alguma desses aparelhos ortopédicos removíveis que são frouxos na boca para gerar esses estímulos, né? Então, você pode estar optando por um aparelho fixo dessa forma aqui. Não que, no caso, seria o mais ideal, mas seria uma alternativa quando o paciente realmente não colabora de forma alguma com os aparelhos ortopédicos removíveis. Então, eu mostro aqui para você essas duas alternativas aqui. Aí, nós temos aqui, em continuação, um aparelho que eu idealizei. Esse aparelho aqui ele tem duas indicações. Observe que ele tem um alívio aqui, que ele não tem contato com os incisivos inferiores. Veja bem,
Tem casos de classe 3 com mordida aberta e normalmente a gente utiliza alguns mecanismos, aparelhos com arco de Eschler para dar uma ligeira lingualizada nos incisivos inferiores e a parte superior do aparelho tem algum dispositivo que vai vestibularizar os incisivos. Então, se eu estiver trabalhando com um dispositivo aí, que no caso eu vou conseguir mover esses incisivos inferiores para a lingual, um pouquinho para a lingual, porque eles podem estar vestibularizados, necessitando de fazer essa compensação, eu não posso ter o efeito da língua lutando contra essa ação. Então, esse aparelho ele pode auxiliar nesses casos de pacientes com mordida cruzada anterior, cujo qual os incisivos inferiores têm uma vestibularização, e eu quero um pouquinho de lingualização desses dentes. Então, esse dispositivo aqui, ele é legal porque ele é removível, ele não ocupa o espaço intraoral aqui na região posterior. E observe que aqui nós temos uns brackets, uns attachments de retenção colado nos dentes. A gente cola com resina foto, ele tem uma rampinha, o fio escorrega e trava lá no slot, aqui o slot. Então é bem bacana porque o aparelho não fica solto na boca, né? Ó, o paciente escorrega e faz o clique, ó. Então ele fica bem firme. E aqui eu estou educando a língua dele, né, a não ter pressão nos incisivos. E pode ser utilizado também como método alternativo nos pacientes que têm deglutição atípica, no caso seria a indicação dessa barra expander com grade aqui, né, para travar, bloquear a língua. Pode ser utilizado dessa forma e ainda posso colocar um expansorzinho aqui, se eu quiser, e posso utilizar ele dessa forma, removível, que acaba sendo mais convidativo para os pacientes que não colaboram tanto, uma vez que esse aparelho não tem tanto volume de acrílico, né, dentro desse espaço intraoral aqui, que não vai incomodar tanto a língua. Então, esse dispositivo aqui é um dispositivo com sistema de ancoragem vestibular, que vai ter contato direto aqui com a parte inferior do músculo bucinador. Né? A parte inferior do músculo bucinador vai apoiar aqui, é lisinho o dispositivo. E ela é bem bacana. Você pode combinar o uso dessa parte inferior aqui nos casos de progenia também, aonde na arcada superior você vai usar um aparelho tipo progênio com arco de Eschler, quando os incisivos inferiores estão vestibularizados. Aí você quer lingualizar ele, favorecendo o descruzamento da mordida anterior. Então, somente nesses casos. Então, fica aí a dica. Esse livro, Ramos Ortho System, é o livro que tem inúmeras outras ideias dessas aqui, e lá também a gente apresenta toda a família dos brackets para retenção de ganchos. Nós temos aqui esses brackets que pode ser colado por vestibular, por lingual, para usar como suporte de molinha digital também, para não deixar o aparelho ficar expulsivo da boca. É bem bacana você estar conhecendo esses brackets aqui, porque eles são bem práticos, né? Então fica aí essas ideias.